Já é quarta-feira, 23 de agosto, véspera do grande jogo do Fluminense na temporada até aqui, do grande desafio. Partido fundamental para conquista, para o sonho da conquista da glória eterna. A semana está passando muito rápido. Não sei se vocês também estão percebendo isso, mas certamente é ansiedade para esse jogo. Falta pouco. Enquanto isso, a gente vai trazendo mais notícias, mais informações aqui no canal do Lessa para começar, como sempre eu gosto de fazer, deixando você, torcedor tricolor, muito bem informado. E não é que a Conmebol puniu o Olímpia? Finalmente saiu essa decisão e a multa pesada da Conmebol. Vou trazer os detalhes aqui para vocês. Também vamos falar sobre uma entrevista de Paulo Henrique Ganso à ESPN. Ele falou coisas muito importantes lá e eu queria trazer alguns trechos aqui para vocês. E também sobre a promessa de um presidente de um clube árabe que garantiu que vai contratar o zagueiro Nino. É isso mesmo. Acredite se quiser. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Começando mais um Giro com o Lessa, pedindo a sua moral no seu like, com o seu comentário, se inscrevendo aqui no canal do Lessa. Se você não está inscrito, dê essa força aí. Vamos bater essa meta de 70 mil inscritos, depois de 80 mil, 90 mil, 100 mil. Só com a ajuda de vocês isso será possível. Compartilhe os conteúdos aqui do canal. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda. E a Conmebol não pegou leve com o Olímpia não, cara. Ontem à noite saiu a decisão, finalmente demorou, mas saiu. E a punição foi uma multa de $120 mil pela infração aos artigos do Código Disciplinar da Conmebol. Esses artigos aqui falam sobre questões de segurança. A gente lembra que torcedores do Olímpia soltaram fogos de artifício de dentro do gramado, aliás, dentro do gramado não, de uma dos setores do estádio, das arquibancadas. Fogos, mas foi muita coisa, não foi pouco não. Então, também tem uma advertência expressa ao Olímpia que, em caso de reiteração de qualquer infração à disciplina esportiva de igual ou similar natureza, a Comissão Disciplinar da Conmebol poderá determinar o encerramento parcial ou total do estádio para o seguinte jogo em condição de local, né? Ou seja, de mandante. É uma tradução que não é tão boa assim. Também aplicou uma multa de $40 mil. Novamente, artigo 26 do Regulamento de Segurança da Conmebol. Outra multa de $20 mil, mais uma advertência, afirmando que, caso se repita, o clube pode sofrer outras consequências, e aqui diz que é possível recorrer em 7 dias corridos. Basicamente aqui, porque não foram só os fogos de artifício na arquibancada. Houve também penalização por uso de bandeiras gigantes, que não é permitido, como a gente sabe, lançamentos de garrafas no gramado e as brigas na torcida. Todas denúncias da partida no jogo de volta contra o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores. Então, uma punição bem pesada aí da Conmebol. Finalmente sai essa definição, a gente estava de olho, porque a gente sabe da relação entre o presidente da Conmebol e o Olímpia, e a gente vai ter que ficar, infelizmente, ter atenção redobrada, de olhos bem abertos em relação ao que poderá acontecer nesta quartas de final de Libertadores. Galera, aquele convite da 1xBet, está confiante na vitória do Flusão amanhã, mas está confiante mesmo. Então vai na 1xBet, vou deixar aqui no comentário fixado, só clicar nesse link, faz seu cadastro na 1xBet se você não tiver, não tem por que não fazer, porque é uma das maiores casas de palpites esportivos do mundo, tá acreditando aqui no meu trabalho, então se você puder me dar essa moral, essas parcerias são fundamentais, inclusive para que eu possa acompanhar o Fluminense de pertinho lá no Paraguai, fazendo uma cobertura super especial para vocês. E também a 1xBet está sorteando em parceria aqui com o canal do Lessa uma camisa retrô do Fluminense. O que você tem que fazer para participar desse sorteio? Um depósito mínimo de R$10. Tira lá o print do comprovante, manda para o meu e-mail que eu vou deixar aqui para vocês também. Só colocar lá, depósito 1xBet. Automaticamente você vai participar do sorteio de uma camisa retrô do Fluminense e, claro, se Deus quiser botar uma grana no bolso como a vitória do Flusão diante do Olímpia, tá pagando 1,4 nessa vitória, não é muito, mas já dei a dica aqui, se você quiser arriscar um pouquinho mais, apostar que só o Fluminense vai fazer gol nesse jogo,
tá pagando 1,7 na verdade, um xbet. Então corre lá, faz sua fezinha e participe desse sorteio. Dando sequência aqui, o perfil do Twitter Central do Arabão, que faz a cobertura lá do campeonato saudita, fez a tradução do que disse o presidente do Al-Shabaab, Khaled Al-Tunayan, que afirmou que, se Deus quiser, o Al-Shabaab vai contratar o Nino. Isso mesmo. بيكون إن شاء الله فيه لاعب طرف إن شاء الله جراي إن شاء الله من إيفرتون، لاعب منتخب جامايكا، وشغالين على مدافع منتخب البرازيل منضم حاليا لمنتخب البرازيل نينو. بيكون إن شاء الله فيه لاعب طرف إن شاء الله جراي إن شاء الله من إيفرتون، لاعب منتخب جامايكا، وشغالين على مدافع منتخب البرازيل منضم حاليا لمنتخب البرازيل نينو. É isso, ele disse que basicamente, tradução aí do Central do Arabão, ele vai contratar o Nino, se Deus quiser vai contratar o Nino, e aqui ele traz um contexto importante, sobre nessa situação do Nino para quem chegou agora. O Al-Shabaab acaba de vender seu melhor defensor, o zagueiro Hassan Tambakit, para o rival Al-Hilal. Apesar do valor alto da venda, a transação sofreu uma chuva de críticas por parte da torcida do Al-Shabaab. O presidente em questão acaba de assumir o cargo e está enfrentando uma pressão absurda devido a decisões recentes. Não contrata ninguém e perde jogador. Ao aparecer na TV, 2 dias depois de ser criticado em público pelo ex-presidente, ele demonstra a necessidade de dar alguma satisfação à opinião pública de que as coisas estariam progredindo. Então é um contexto importante, significa que o Al-Shabaab vai sim fazer um investimento pesado. E bom, os caras estão tirando jogadores da Premier League. Você imagina, de clubes brasileiros. Recentemente, a gente sabe que houve uma proposta, sondagens do mundo árabe, para tentar levar o Nino. E ele recusou essas ofertas. Ele recusou qualquer possibilidade porque ele disse que só sai do Fluminense caso seja algo muito bom para o clube e seja bom para ele também financeiramente em termos de projeção na carreira. Porque, claro, o futebol árabe a princípio não oferece isso, mas oferece muito dinheiro. E aí, qual seria o tamanho dessa proposta? Inclusive para o Fluminense. E aí a gente vai cair naquela mesma situação do André. A diretoria falou, e o Nino, claro, como capitão do time, está nessa conta. Não venderemos nenhum jogador até o final do ano. A Libertadores é a obsessão, é o all-in, vale tudo pela Libertadores. Será que o Fluminense terá a mesma postura caso chegue uma proposta oficial para o Nino absurda, muito acima do que foi oferecido até agora? Será que o Fluminense não vai balançar? Será que o Nino não vai balançar? Enfim, vamos aguardar para ver se realmente isso vai acontecer. Mas o presidente do Al-Shabaab falou com um certo otimismo, né? Deus quiser, vai dar tudo certo, vamos trazer. É bom a gente ficar de olho. Poderemos ter em breve novidades aí em relação a uma possível proposta aí do mundo árabe do Al-Shabaab pelo Nino. E ontem, Paulo Henrique Ganso concedeu uma entrevista à ESPN, entrevista que foi feita pelo amigo, irmão, competente repórter Rafael Marques, que esteve na casa de Paulo Henrique Ganso para entrevistá-lo. E o Ganso deu algumas declarações bem importantes. Eu queria trazer aqui alguns trechos dessa entrevista, onde ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, que o Fluminense deu uma relaxada depois daquela goleada histórica sobre o River Plate, e também falou sobre uma coisa importante sobre o Maracanã. Bora assistir aí esses trechos da entrevista do Ganso à ESPN. Respondendo essa boa pergunta, eu acho que o ápice principal, acho que do ano da equipe do Fluminense foi contra o River Plate, né? Aquele 5-1 que ninguém esperava aqui no Maracanã. Nem, para falar a verdade, nem a gente, né? Nós jogadores esperávamos. A gente esperava vencer, mas não da maneira que foi. E acho que aquilo ali deu uma, não vou falar um salto alto, mas acho que deu uma relaxada na nossa equipe. Acho que essa é a palavra, deu uma relaxada. Tipo, a gente vai ganhar todo mundo assim, tranquilo, vai fazer esse futebol bonito que a gente está fazendo em todos os jogos. E pelo contrário, né? Acho que foi quando a equipe deu uma queda.
a gente não conseguiu voltar, né? A gente demorou para retornar esse futebol, né? De toques, de muitos gols, de conseguir proteger muito o nosso goleiro, o Fábio. Então acho que depois desse jogo contra o River, acho que foi o ponto principal, né? Mas assim, a gente, apesar de ter essa queda de rendimento, não só eu não, mas toda a equipe do Fluminense, a gente conseguiu retomar, principalmente agora em decisões, né? Nos últimos dias aí a gente vem vencendo jogos, né? Conseguiu classificar na Libertadores e, como eu falei, essa vem mais uma semana importante e decisiva pra gente. Fala, Bubu. Bom, primeiro que o Fluminense ainda não retomou aquele futebol, não naquele nível, né? Sabemos, oscilou muito nesses últimos jogos. Agora, essa declaração do Ganso foi bem sincera e a gente não tinha visto nada igual. Por isso eu falo, é possível ser sincero e transmitir algo mais próximo da realidade para o torcedor. A gente viu o Fluminense, em uns momentos, parecer que ia ganhar, achando que ia ganhar jogos a qualquer momento, de qualquer jeito, né, que as coisas iam acontecer naturalmente. Quanta gente já falou sobre isso aqui? A gente percebia isso. Em muitas partidas isso realmente aconteceu. E o time só conseguiu fazer bons jogos quando colocou na cabeça que não tinha que correr mais com o adversário. Aquele espírito de solidariedade que é algo que foi sempre destacado pelo Diniz. E é impressionante como isso acontece. Pode acontecer, sei lá, 2, 3 jogos, mas durante tanto tempo, para um time que venceu o Carioca, bicampeonato Carioca, claro, mas não é um time que está ganhando o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, para se criar uma aura de, não, sabe, relaxar a ponto de que, não, vamos ganhar todo mundo aí de qualquer jeito. Uma coisa que realmente me chamou a atenção e bate com o que aconteceu, na real, né? Foi uma queda brusca de rendimento depois daquele jogo contra o River Plate. Algo que não deveria acontecer. A gente sabe que é o ser humano, todo mundo está suscetível a isso. Deveria acontecer, hipótese alguma, em uma equipe que sonha em conquistar essa Libertadores e para isso vai ter que trabalhar muito até lá. Não pode haver esse tipo de relaxamento de jeito nenhum. É claro que os jogadores sabem disso. Uma outra coisa que também eu acho legal trazer aqui, ele fala sobre a questão de finalizar muito pouco a gol, que é uma coisa que a gente cobra bastante do Ganso, que ele poderia fazer mais. Sobre a sua pouca incidência nas finalizações. E aí tem gente que defende a tese de que você chuta pouco porque você fica numa posição um pouco mais de construção. E tem gente que acha que você chuta pouco porque você arrisca pouco. Como é que você se posiciona em relação a isso? Por que o Ganso não finaliza tanto? Não, eu queria poder finalizar mais, né? Que às vezes eu estou tão longe da área que não dá, né? Na verdade, se você perceber, eu estou em todos os campos, todas as partes do campo, mas tentando criar aquela primeira jogada, né? Para a nossa equipe. E aí, quando a gente acaba, né, passando a linha adversária, a bola já está no ataque e eu ainda estou aqui, né? Praticamente saindo da defesa, porque ajudei na construção da jogada, né? Dessa saída de bola que eu procuro ajudar bastante. E às vezes não dá tempo, né? Não dá tempo de chegar no ataque. Mas sem dúvida, eu vou procurar estar mais próximo lá para finalizar mais as jogadas. O que te... Tudo isso é verdade, né? Mas muitas vezes o Ganso deixa ele chutar algumas bolas que ele poderia chutar, que ele poderia arriscar mais. faz crer em você e nos seus companheiros que o Fluminense ganha a glória eterna esse ano? Que ganha o quê? Desculpa. A glória eterna, que é a Libertadores. Mas, assim, a gente trabalha todo dia para isso, né? Desde o ano passado, quando a gente pensava estava no Campeonato Brasileiro, a gente já pensava na Libertadores, a gente conseguiu a nossa classificação e, sem dúvida, é o principal título do ano, né? Que a gente está buscando. É muito trabalho, não vou dizer, não posso dar a certeza, a única coisa que eu posso falar é que a gente trabalha muito para estar pronto e, como eu falei, principalmente numa semana tão importante como essa. Agora vamos ouvir o que o Ganso disse sobre a situação do Maracanã. Bom, sem dúvida a gente queria que o gramado tivesse, né, em perfeitas condições, né, assim como outros gramados que tem pelo Brasil. Mas o gramado, assim, para te falar a verdade, não é nem pelo domingo, não, né? Eu vou até, né, o gramado já vem ruim há algum tempo, tá? Não é querer falar mal, né? Mas já não é de agora, entendeu? Então a gente torce para que tanto o Fluminense, acho que o Flamengo, né, aqueles que cuidam do gramado, né, consórcio, não, acho que é isso bem a palavra aí, que eles possam melhorar o gramado e deixar em perfeitas condições e a gente não tem mais problema com isso. Acho que, assim, vai parar de novo, né? Acho que é a terceira vez no ano, se eu não me engano, a segunda ou terceira vez que vai parar, né, por 10, 15 dias.
E quem perde é o torcedor do Fluminense, quem perde é o torcedor do Flamengo, que tá aqui no Rio e quer acompanhar a equipe e não pode. Então isso foi outra coisa que me chamou muita atenção, porque tá claro aí, o Ganso foi muito educado, né? Na verdade, ele detonou o gramado do Maracanã e falou que é uma porcaria. Ele só não queria falar dessa forma, até porque o Fluminense também administra o estádio, mas o gramado tá muito ruim e já há algum tempo, não é de agora. Tanto é que eu já falei ontem isso aqui também, que o Fluminense foi multado contra o Argentino Júnior e o Flamengo também foi notificado e talvez tenha sido multado, só não tenha sido, talvez isso não tenha vindo a público, mas enfim, essa questão, a Conmebol já vem monitorando e reclamando do gramado do Maracanã há muito tempo, e nada melhor do que um jogador para falar isso. Então, o Ganso, na verdade, ele contradisse a nota oficial divulgada ontem pelo Fluminense, que coloca, né, o jogo como Vasco e Atlético Mineiro como determinante para o fechamento do Maracanã agora, um fechamento que não estava previsto para a reforma do gramado. Como se aquele jogo de domingo tivesse sido o responsável. No vídeo de ontem eu falei isso aqui. Se aquele jogo tivesse sido o único responsável por mais um período sem jogos no estádio devido à situação de gramado. E a gente sabe que não é bem assim, né? Hoje há um problema muito grande, há um excesso tanto de jogos, de partidas, tanto que o Maracanã tem 55 jogos no ano, o Independência é o segundo que tem mais jogos no Brasil, com 15 partidas a menos. Então, o excesso é, evidentemente, um grande problema, tem questões climáticas envolvidas, e o jogo, que é absurdo, isso aí já é ponto pacífico, já discutimos aqui, ter um jogo naquelas condições, chovendo, com intervalo de 15 horas, é absurdo, não existe. O Vasco querer jogar no Maracanã sem respeitar um calendário, sem entrar em acordo com os clubes que hoje administram o estádio, é totalmente errado. Judicializar o tempo todo é totalmente errado, mas eu falei isso umas 50 vezes e vou falar mais 50 se for preciso. Essa situação só vai mudar quando o governo colocar para jogo essa licitação, esse processo de licitação, coisa que já era para ter ocorrido, que é o certo. E aí será possível mudar o termo de permissão de uso. Hoje esse termo de permissão do uso, da forma como está escrito lá, vai beneficiar quando vai sentar na justiça. Já tem 3 vitórias na justiça, então a gente não vai sair disso. Vai se criar um clima cada vez mais pesado entre as torcidas, já que não há diálogo entre os clubes. Então, o problema do Maracanã vai muito além dessa situação do Vasco. O problema do Maracanã, em relação ao gramado, é crítico, é recorrente e todo ano o estádio fecha 2, 3 vezes. Foi colocado no gramado híbrido e nada dá jeito. Então, há de se pensar numa solução mais duradoura que dê a possibilidade, tanto Flamengo quanto Fluminense, de jogarem futebol de qualidade, coisa que a gente não tem visto já há algum tempo. E, repito, nada melhor que um jogador vir a público falar isso, coisa que outros já disseram. Também citei aqui ontem uma briga entre Gabriel Barbosa e Marcos Braz, ex-presidente do Flamengo, justamente devido ao estado da grama do Maracanã. É isso, galera. Não esqueça de deixar aí seu comentário, se inscrever aqui no canal do Lessa, por favor, muito importante. Deixa aquele like aí, tamo junto.